gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês, um papo muito gostoso, muito aberto sobre maternidade, que é um assunto que eu adoro. E eu vou contar pra vocês, assim, quais foram as situações que eu mais queimei a língua em relação a Manu. E eu acho que muitas mães passam por isso, então eu quero que vocês interajam bastante nos comentários, me contem como tá sendo a experiência de vocês, se vocês também se sentem assim. E é isso aí, vamos começar. Eu até já separei aqui no celular o que eu quero falar pra vocês. A primeira situação, assim, que eu queimei a língua foi em relação à cama compartilhada, que é uma coisa que eu pensava, não, a Manu, ela vai dormir comigo só no início, que eu me lembro que o início o Gerson não tava, assim, né, depois dos 15 dias dela. Daí eu pensava, não, nos 3 primeiros meses ela vai dormir comigo e depois ela vai pro quartinho dela, no bercinho dela e tal. E eu me lembro também que eu tava me mudando, então a Manu não tinha quarto no outro apartamento, a gente não tinha feito porque a gente ia se mudar. E aí eu pensava que quando a gente se mudasse, ela ia ter o quartinho dela e aí ela ia dormir ali. Doce ilusão. A Manuela vai fazer 2 anos e ela só dorme comigo e com o Gerson. Quando o Gerson não tá, quando é só eu e ela, é mais tranquilo, né? Porque daí eu adoro ficar grudada nela. Mas quando o Gerson tá, a nossa cama não é tão grande, é uma cama queen. Então dá uma incomodada, assim, né? Porque ela é espaçosa, é criança, não tem noção de espaço. Então daqui a pouco ela tá na nossa cabeça, daqui a pouco ela tá nos nossos pés, a gente tem medo que ela caia também. Então é uma função. E aí, hoje em dia, nós fazemos a cama compartilhada e é uma coisa que eu não pensava que eu fosse fazer. Eu vou começar a falar acho que os mais comuns, assim, tá? A outra coisa, birra. Ver uma mãe com uma criança e a criança se jogando no chão, berrando. Muitas vezes a criança bate no rosto da mãe e aí tu olha aquilo, tu não tem filho, e aí tu olha e diz, meu Deus, que criança mal educada. O meu filho nunca vai fazer isso. Meu filho vai ser assim, perfeito. E aí tá a nossa doce ilusão de novo. Depois que a gente tem filho, a gente consegue entender mais a mãe, né? Entender mais esse mundo da maternidade. Mesmo se o teu filho não faz aquele tipo de coisa, né? Difícil, porque ele sempre tem aquela fase da birra. Mesmo se é uma criança tranquila, tu vai ter mais empatia por aquela mãe. E quando tu não tem filho, tu não tem noção nenhuma, né? E aí eu pensava, nossa, eu nunca vou deixar minha filha fazer isso. Ela vai ser tranquila, minha filha, eu vou conseguir dar limite. E não é assim. Na hora da prática é muito mais difícil do que a gente imagina. Educar é muito difícil, né? Então, isso é uma coisa que eu queimei demais a língua, assim. Manuela já fez escândalo no aeroporto, Manuela já fez escândalo no shopping. E tu fica numa situação que tu não sabe o que faz. Porque as pessoas ficam te olhando com aquele olhar, né, de julgamento. Tu não sabe se pega a criança, se continua andando e deixa a criança pra ver se ela para, né? O Gerson, ele consegue ter um equilíbrio nessas horas muito mais do que eu, assim. Ele consegue pegar a Manuela com calma, olhar no olho dela e falar, deu. E aí ela muitas vezes continua berrando, outras vezes ela escuta mais ele. Mas eu, assim, eu fico meio perdida. E não é porque eu não saiba dar educação pra Manuela, não é. Eles são crianças, eles estão nos testando. Eles recém chegaram no mundo, né? Estão aprendendo ainda. E a gente também tá. Eu sou mãe de primeira viagem, então assim como ela tá aprendendo comigo, eu tô aprendendo com ela também. E aí essa é uma situação que realmente eu acho que muitas pessoas pagam a língua. A terceira coisa é aquela coisa da compensação. Eu já fiz isso e pensava que eu não ia fazer. Porque eu não acho certo, mas eu já fiz. Eu já fiz na situação de tipo assim, Manuela, vamos tirar uma foto. Daí ela não quer, porque ela nunca quer tirar foto. E eu falo, filha, se tu tirar foto, tu vai ganhar chocolate. Aí é que tá. E eu já queimei a língua 2 vezes só nisso que eu fiz. A compensação e o chocolate, que eu falava que a Manuela, mas depois tá em outro assunto, enfim. Mas eu falava que a Manuela não ia comer chocolate. E aí já fiz assim umas 2, 3 vezes dela
não querer tirar foto ou não querer fazer tal coisa. E eu dizia, mas se tu fizer, a mamãe te dá chocolate. Se tu fizer, a mamãe te dá isso aqui. Se tu fizer, a mamãe te dá isso, sabe? E isso não é legal, mas eu já fiz. Já entrando nesse assunto, já vou engatar agora no doce, que era uma coisa que eu dizia assim, não, a Manu não vai comer doce por um bom tempo. E eu ainda continuo com esse pensamento, porque eu acho que é o certo, né? Eu, na minha opinião, não acharia certo eu dar um chocolate pra Manuela com 6 meses, 8 meses, sabe? Eu nunca fiz isso e a Manuela comeu doce depois de um ano. Depois que ela foi pra Índia. Lá na Índia ela comeu doce. Porque os indianos, eles não têm muita noção, assim, e eles querem agradar. E aí quando eu vi, ela já tava atracada num pirulito ou um chocolate com a boca toda suja, porque eles pegavam ela e aí, né, queriam entreter ela e tal. E aí quando eu vi, ela já tava comendo. Então foi depois que ela foi pra Índia que ela começou a ter esse paladar do doce, né? Antes ela não tinha, ela não sabia o que era, porque eu nunca tinha dado. E agora eu paguei a língua, porque eu pensava que eu ia dar doce só quando ela tivesse 2, 3 anos. Se bem que tá chegando nos 2, né? Mas assim, quando fosse bem mais velha. E não. É muito difícil, porque assim, aqui em casa nós comemos doce, nós comemos porcaria, né? Se é numa casa que os pais já têm uma coisa mais regrada, assim, ah não, eu como doce, sei lá, esporadicamente, eu tomo refrigerante esporadicamente. Aqui não, aqui a gente gosta mesmo disso. E eu não vou comer uma coisa na frente da Manuela sabendo que ela não pode, né? Se eu for comer, eu vou dar pra ela um pouquinho, porque seria muita sacanagem da minha parte comer sozinha na frente dela e não dá. Então, muitas vezes, quando eu tô afim de comer, eu como escondida, espero ela dormir, espero ela se entreter com outra coisa, daí eu como ali rapidinho, porque eu não quero ficar dando toda hora pra ela. Mas quando ela vê eu comendo, daí eu dou um pedacinho pra ela. E aí queimei a língua porque eu achei que ia dar bem mais tarde. Próxima é em relação ao iPad. A tecnologia, né? Quando a Manu, assim, no início, eu e o Gerson, a gente sempre conversava, não, a gente não vai comprar iPad pra Manuela tão cedo, porque isso, né, a criança fica bitolada ali nos vídeos, e a gente não quer que ela fique, tal. E aí quando a gente foi pra Índia, tudo aconteceu na Índia, né? Aí quando a gente foi pra Índia, ela ficava muito tempo no hotel, sem muita coisa pra fazer, então a gente dava o celular, começou assim, daí dava o celular, ela ficava no videozinho lá no YouTube. Aí agora, pra ir viajar pro Japão, eu falei pro Gerson, amor, como é que eu vou fazer pra viajar sozinha com a Manu sem o celular? Porque o meu celular eu não vou dar pra ela, eu preciso de bateria pra qualquer coisa que acontecer. E aí ele falou, tá, então eu vou comprar um iPad pra ela tu conseguir entreter ela na viagem. E isso foi uma coisa que a gente queimou a língua, porque a gente pensou que nunca não, mas que não ia fazer tão cedo, que a gente fosse dar o iPad lá quando ela estivesse bem maiorzinha. Uma coisa que eu pensava assim, nossa, nunca vou fazer com os meus filhos isso, porque é uma coisa meio cruel, eu acho, sabe? E eu fiz esses dias e eu fiquei com uma dor no coração, eu até falei pra tia Evinha, que eu não aconselho ninguém a fazer, porque eu realmente acho que isso deixa a criança muito insegura, e eu não quero que a Manuela seja uma criança insegura. Ela começou a ver Os Três Porquinhos, Branca de Neve, essas historinhas assim, ela começou a se interessar mais. E aí ela conheceu o tal do lobo. E hoje em dia ela tem muito medo do lobo. Ela não gosta do lobo, né? Ela gosta de ver, mas ela não gosta do lobo. Tanto é que ela briga com o lobo se ela tá vendo a TV e tal. E aí, esses tempos, ela tava, tipo, era um domingo de noite, assim, eu já tava super cansada. E eu falei, Manu, vem deitar. E ela não vinha deitar, ela tava lá na cozinha e eu vi que ela ia querer pegar as comidinhas da Link. E eu, Manuela, vem, nada dela vem. Daí eu peguei e falei, então eu vou chamar o lobo. Meu Deus do céu, essa criança, ela veio num pé, gritando não, mas chorando, sabe? Aquilo me deu uma dor no meu coração. Eu falei, não, nunca mais vou fazer isso. Se o Gerson sonha que eu fiz isso, ele briga muito comigo. É uma coisa que eu paguei a língua, porque eu sempre pensei, nossa, não vou fazer isso com a minha filha. Eu já tinha visto uma amiga minha fazer isso com a filhinha dela e eu achei muito errado. A minha irmã também faz isso bastante com a minha sobrinha e eu não gosto. Então, eu paguei a língua, mas foi só uma vez pelo menos e eu não vou fazer mais,
porque acho que deixa a criança muito insegura, muito medrosa, né? Fica pensando coisas assim, fica... Enfim, eu acho que não é legal pro desenvolvimento da criança, acho não, tenho certeza, e é uma coisa que eu não vou fazer mais. Outra coisa que a gente pensava juntos, eu e o Gerson, porque a Manu não, né, a gente não tem por que colocar funk pra Manu. Ela é muito pequenininha e daqui a pouco ela vai começar a falar, começar a imitar as frases e as palavras que o funk fala. Tem muito funk que é tranquilo assim, né? Mas tem muito funk que é bem bagaceiro, e aí se escutar na frente da Manu é... Mas a Manuela já escutou, às vezes tem amigos que vêm pra cá e aí coloca, né, a gente coloca e ela tá no meio, tá junto ali. Esses dias o Fanfa, vocês conhecem, ele fez tipo uma reboladinha assim com a bunda e ela nunca tinha feito isso porque eu nunca tinha ensinado. Só que ela viu ele fazer e ela começou a fazer, então agora ela rebola. É uma coisa que eu pensava assim, nossa, eu não quero que minha filha faça isso, sabe? Não julgo as crianças que fazem, que as mães apoiam, porque eu acho que é uma dança, né? Não tem a criança não tem maldade nunca. Quem vê maldade somos nós, adultos, né? Então eu me lembro que eu dançava o tchan na boquinha da garrafa e eu não entendia nada do que a letra falava. Acredito que muitas crianças naquela época também faziam isso. E eu tava dançando inocentemente. É a mesma coisa das crianças que dançam rebolando. Só que eu não queria, né, fazer com que a Manu... Não queria ensinar ela isso. Só que com o tempo, com a vida, eles vão vendo e acabam pegando, não adianta. Então hoje em dia ela pede pra ouvir o Val, que é o Vral. Se ela vê assim o boneco ali da Casa de Papel, ela já pensa que é a música Vral e aí começa Val, mamãe, Val, Val. É uma coisa que eu não pensava que ia fazer e hoje em dia eu faço. Assim, não é que eu escute funk todos os dias, né, com ela perto de mim, mas pelas situações da vida, assim, e eu tô sempre com a Manu, né, eu tô todos os dias em casa. Se vem visita, ela tá aqui. E aí acaba que ela conheceu o funk. A próxima situação é, assim, quando eu morava com a minha mãe, eu tinha pavor que ela gritasse, porque minha mãe sempre foi muito gritona. E toda vez que ela gritava, eu pensava, ai, que saco, quando for com os meus filhos, eu não vou ser assim. Eu vou ser paciente, eu vou conversar com os meus filhos, não vou sair gritando que nem uma louca. Sempre pensava isso. E aí, na prática, eu vi que isso é muito difícil. Então, por isso que todo mundo diz que depois que a gente tem filhos, a gente consegue compreender muito mais a nossa mãe. E claro, a minha mãe sempre teve esse jeito dela, né, mais de gritar, de chegar chegando, né, e eu não sou tão assim. Mas é quase que inevitável pra mim eu gritar durante o dia, assim, se eu tô num dia muito estressada, eu vou acabar gritando com a Manuela. Né, na terceira, quarta, quinta coisa que ela fizer, eu já vou estar gritando, mas ela chega, deu, coisa que eu pensava que eu não ia fazer. E assim, eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar mais nas redes sociais, porque a gente vê muito assim, as mães mostrando o lado calmo, o lado sereno, o diálogo, o que é muito legal e o que eu tenho durante o meu dia também. Eu também sou uma pessoa calma, tranquila, mas não sou assim sempre, eu não consigo ser assim sempre. Tem vezes que eu me estresso mesmo, que eu tenho vontade de sumir, que eu tenho que gritar com a Manuela pra ela me entender, sabe? Não é. Óbvio que não. Eu não tenho que gritar com ela pra me entender, mas pra ela me ouvir, pra ela ficar, sabe? E aí eu não consigo me controlar, né? E eu quero mostrar pra vocês que eu sou real e eu quero que vocês também me digam como é que é a experiência de vocês, porque nas redes sociais eu vejo isso, mais o lado, tranquilo, até porque nenhuma mãe vai vir aqui mostrar ela nos seus dias de cabelo em pé, estressada, é muito difícil, eu nunca vi pelo menos, né? E eu acho também que é uma questão de se preservar o filho, né? Ninguém vai colocar aqui, o dia que eu me estressei com meu filho, não. Mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso pra gente
se sentir mais tranquila, entendeu? Eu fico nervosa de ver mães que demonstram ter paciência o tempo todo, ter calma o tempo todo, porque isso é muito difícil, meu Deus. E se tu consegue fazer isso, me diz qual é o segredo, né? Porque é complicado, é difícil a gente conseguir manter a calma o tempo todo. Eu vejo muito a Flávia Kalina, né? E eu adoro os vídeos dela, eu acho ela maravilhosa, assim, acho que ela tem uma postura muito legal, ela educa os filhos dela muito bem, assim. E é uma pessoa que ela mostra bastante o dia a dia dela, então a gente tem bastante noção. Só que ela, pelo menos eu nunca vi ela falar das vezes que ela se estressa, sabe? E aí eu fico pensando, putz, será que eu sou uma mãe ruim? Será que eu me estresso demais? Será que eu grito demais? E a gente fica se perguntando. Uma vez ela falou que antes dela explodir, assim, né, de chegar no limite, ela sai da situação. Mas tem vezes que a gente não tem como sair da situação. E aí, como é que faz? Né? Eu, por exemplo, eu e a Manu aqui. Se eu sair da situação, eu faço o quê? Deixar ela sozinha? Não tem. Eu tenho que respirar fundo e encarar aquilo, né? Ou eu grito com ela, ou eu tento um diálogo com ela né... Ai, gente, é muito difícil. Eu quero dar a opinião de vocês, assim, porque isso é uma coisa que eu queimei a língua total. Eu pensava que eu ia ser sempre calma, ser sempre paciente, e isso pra mim é quase impossível. Inclusive, as minhas seguidoras sempre falam, ai, Duda, como é que tu faz pra ser tão calma, assim? Na maior parte do tempo eu sou tranquila, eu sou calma, eu tenho paciência, mas tem horas que eu explodo. E que são as horas que vocês não veem, mas que eu tô falando que isso realmente acontece porque eu sou ser humano, né? Eu não sei, de repente seja porque é o primeiro filho e tu não sabe lidar direito nas situações. Eu sei que é uma coisa que eu quero mudar, que eu não quero, assim, me tornar aquelas mães gritonas que nem minha mãe era. E na verdade. Mas também, né, acho que é uma coisa, acaba sendo uma coisa normal de tu extravasar uma hora ou outra. Eu acho que é normal. Eu quero saber, gente. Eu quero saber a opinião de vocês. Acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, pra gente se sentir mais normal. A última coisa é em relação ao sono da Manu, a rotina, na verdade. Porque eu sempre pensava assim, a Manu vai ter rotina, ela vai ter o horário pra dormir, vai ter o horário pra acordar, vai ter o horário pra comer. E isso na prática é muito difícil, porque a nossa vida assim é tão corrida, né? Que às vezes vai dormir às 9, no outro dia vai dormir meia-noite, porque eu tenho visita e ela quer acompanhar. A Manu sempre foi de querer nos acompanhar. Ela nunca foi pro quarto antes, assim, nunca não. Algumas vezes já. Mas a maioria das vezes ela quer esperar eu e o Gerson deitar pra ela deitar também e dormir. Parece que sente, sabe? Então, hoje em dia, eu já consigo colocá-la pra dormir umas 10, 10 e meia, mas eu tenho que deitar com ela e ficar. Aí, eu sempre vou deitar antes, tipo umas 9, porque eu sei que vai dar ali meia hora, uma hora, no máximo ela vai dormir. Mas assim, não é uma coisa que é super rápido, né? Ai, colocou ali, né? Deita ali um pouquinho, dorme, aí sabe, conseguir fazer as coisas. Comigo nunca foi assim. Eu sei que tem gente que é mais organizada, de repente não recebe tantas pessoas em casa e consegue ter uma rotina mais certinha, mas a gente nunca conseguiu, até também por questão de estar sempre se mudando, né? Então, a Manu, assim, hoje em dia eu consigo colocá-la pra dormir esse horário, 10, 10 e meia, mas tinha muitas vezes que ela ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, junto comigo e com o Gerson, né? É uma coisa que eu queimei a língua. E é isso, gurias, eu adorei o nosso papo, eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. Me deixem sugestões de vídeos sobre maternidade que vocês querem saber, porque eu adoro falar sobre isso aqui no canal. E é isso, deixa teu like, teu comentário, se inscreve no canal aqui pra ficar por dentro de todas as novidades e me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!